Que essa semana começou o ano judiciário e agora, dia 5, começa o ano legislativo, né? E um dos projetos que podem ser votados é a PEC 16 de 2019, que fala justamente sobre o fim do mandato vitalício dos ministros do STF. E aí eu vou já colocar para discussão aqui na mesa. Além disso, outra coisa que está em discussão nessa questão aí da PEC, não só dar um mandato aí de 8 anos para os ministros, mas também de aumentar a idade mínima para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje a idade mínima é 35 anos. Quero já ouvir vocês, o que vocês acham dessa PEC. Eu acho que o aperfeiçoamento institucional que a gente precisa construir no Brasil é no sentido de ampliar a segurança jurídica. E isso passa por ter estabilidade das normas e da composição da corte e por diminuir o conflito de interesse. Por isso, eu acho que não faz sentido estipular um mandato de 8 anos, porque isso significaria ampliar a rotatividade dos ministros da corte, o que significaria, portanto, cortes com composições diferentes com mais frequência. Na prática, todo ano ia ter uma composição diferente. Então, qual é a estabilidade que um tribunal pode ter quando os seus membros mudam todos os anos? Eu não consigo entender como que isso pode aumentar a segurança jurídica. Por outro lado, o que eu acho que a gente precisaria caminhar para construir uma vedação muito mais explícita ao exercício profissional de ministros uma vez aposentados, porque a vitaliciedade tem como lógica a ideia justamente de proteger eventuais conflitos de interesse, ou seja, um ministro do Supremo, ao decidir os casos, ele não pode estar preocupado de alguma forma com o dia seguinte, com onde que ele vai trabalhar quando deixar a corte. Será que vai integrar algum governo? Será que vai virar advogado de alguma empresa? Será que ele vai virar advogado de uma empresa que ele estava julgando? Ou seja, a gente abre brechas muito grandes para conflitos de interesse que, na minha visão, diminuem a confiança da sociedade no judiciário e contribuem com a insegurança jurídica. Quem é que quer entrar nessa linha de frente aí e rebater o Mano? Eu vou rebater parcialmente. Por quê? Eu acho que, inegavelmente, o Supremo nos últimos dias foi alçado a um certo protagonismo. E esse protagonismo tem suscitado paixões, críticas apaixonadas e elogios apaixonados. E eu acho que a gente discutir a dinâmica de uma instituição no calor dessas discussões, por vezes pode nos levar a decisões precipitadas. E eu acho que essa PEC é o grande exemplo. A gente falou sobre duração de mandato e idade mínima, mas eu acho que os dois grandes ganhos, as duas grandes alternativas propostas na PEC não estão sendo tão discutidas, que é a vedação das decisões monocráticas e o prazo máximo para que o ministro fique com um processo por aquele período de vistas. E por quê? Nós temos decisões que alteram a dinâmica do país, que alteram o dia a dia das pessoas, que estão pautadas numa liminar, numa tutela antecipada, que é uma decisão monocrática. Aquilo sequer foi submetido ao plenário, sequer foi submetido ao colegiado de ministros. E isso, obviamente, contribui para a insegurança jurídica. Em segundo lugar, a questão das vistas, do período de vistas. Hoje nós temos processos que estão no gabinete de um ministro há mais de 10 anos, a pretexto dele fazer vistas e estudar aquele processo. E é óbvio que em 10 anos ele já teve tempo mais do que suficiente para análise do mérito daquilo. Então, por isso que eu acho que são as duas medidas importantes. Limitamos decisões monocráticas e um período máximo de 6 meses, prorrogável por mais 6, para que o ministro tenha vistas daquele processo. Não o fez nesse período, vai ser submetido ao plenário e ponto final. Se me permite, muito rapidamente, eu concordo com esses dois pontos e acrescento um problema de você ter a vista eterna, que na prática, quando você está falando de processos que envolvem parlamentares, isso quer dizer um poder político gigantesco. Porque no momento que você barganha se você vai pautar ou não
o processo. Então, isso gera conflito de interesse. Você não pode ter esse tipo de poder discricionário para que seja usado ao bel prazer do interesse político. Porque fica muito claro que, olha, você vai entrar com um processo de impeachment aqui, mas aqui você responde por isso. Se você não entrar, eu sento em cima do seu processo e nada acontece. Esse é o grande problema desse país. Eu sou mais radical, né? Eu sou a favor dos ministros supremos serem juízes de carreira. Um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Eu acho um absurdo, né? Você nomear o presidente da República, ele vai lá e nomeia, você é meu advogado, eu nomeio você. Tríplice, né? Mas eu acho que isso beira um absurdo, né? Sou muito favorável ao mandato de 8 anos, muito favorável mesmo, e também é uma aberração. Você deixa de ser ministro, aí você vai advogar por uma empresa que já foi objeto de julgamento na Suprema Corte. Ou então você deixa de ser ministro da Suprema Corte e vira ministro da Justiça. Tem que ter uma quarentena. Eles ganham bem, um alto salário, eles precisam mesmo desse dinheiro? Ou é aquela, você vai me perpetuar no poder? Eu saio daqui porque eu sou obrigado a sair, cumprir minha cota de 75 anos, eu tenho que sair, mas nada me impede de eu ser ministro da Justiça. Nada me impede de eu advogar para uma empresa que eu julguei. Isso gera uma insegurança jurídica tremenda. Então você tem que ter uma quarentena, tem que ter mandato, e sou mais radical. Ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser juízes de carreira, com um representante da OAB e um representante do Ministério Público. Eu concordo com o delegado, eu também sou da tese que deveria ter um membro do Ministério Público, um da OAB. Seria mais fácil se aqui no Brasil se obedecesse a regra da impessoalidade, né? Mas lista tríplice, impessoalidade, isso daí está só lá na Constituição para alguém usar em discurso lá como uma narrativa muito bonita. Eu acho que a gente tem alguns problemas aqui que são bem sérios. Eu sou completamente contra essa praga que existe no Brasil, que se chama reeleição para presidente da República, né? Acho que os mandatos deveriam ter um pouco mais de tempo, mas no caso do STF, ainda mais se fosse mesmo, se a gente conseguisse seguir esse exemplo que o delegado Palumbo falou de um membro do Ministério Público da OAB, eu acho que os mandatos poderiam ser vitalícios, sim. Mas aí o senhor estava falando da questão de um ministro sair do STF e de repente voltar para o Ministério da Justiça. Se isso não é poder, o que mais justificaria o Lewandowski, aos 75 anos, depois de terminar o papel dele na STF, voltar para o Ministério da Justiça, que é um dos maiores alvos de qualquer governo, ainda mais num país como o Brasil, que tem o maior índice de homicídios do mundo? O que justifica essa pessoa voltar para o Ministério que vai ser alvo durante 3 anos, se não for o poder? Então, perpetuar no poder, né? É complicado. Acácio. Posso só fazer um contraponto ao argumento dos dois, da questão do ministro ou dos ministros, mais ou menos não, exatamente na forma do 5º constitucional. A gente adota esse 5º constitucional, então 3/3 dos desembargadores e ministros do STJ são juízes de carreira, 1/5 oriundos das carreiras do Ministério Público, 1/5 oriundos da advocacia. Repito, já funciona assim nos tribunais de justiça dos estados, nos TRFs e no STJ. E nós temos as mesmas críticas a essas instituições. Talvez eles, neste momento, não tenham o mesmo protagonismo do Supremo. Indiscutivelmente, o Supremo está em voga, o Supremo teve atuações políticas e a gente sabe de tudo isso. E eles usando como argumento a defesa da Constituição. Mas eu acho que a gente criar uma carreira que vá até o Supremo não vai resolver esse problema de protagonismo, não vai resolver o problema relacionado a eventuais deslizes ou desvios no exercício da magistratura, até porque todos os tribunais são compostos por pessoas. E também o Ministério Público tem um representante ali em plenário, que é o Procurador-Geral da República, escolhido pelo mesmo presidente da República. Então, eu acho que é todo um contexto, há uma série de... vem do Ministério Público, Por isso que eu sou a favor do mandato, então, assim, né? Você tem um prazo ali para você cumprir sua teria cota. que ter um representante do Ministério Público, mas está lá na PGR. E sem poder ocupar outros cargos públicos ou mesmo privado, como o Mano falou, né? Porque isso, você não tem segurança jurídica.